Olá, oitavo ano, tudo bom? Espero que sim. Vamos dar continuidade, né, à nossa aula mais cedo, né, em relação à nossa correção, tá bom? Em relação à página 89, né, lá do número 1. Vamos à pergunta. Nesses versos, o eu lírico expressa a sua sensação em relação à música. Para ele, o que ela significa? Significa o que, gente? A música é o quê? Uma maneira de expressar seus sentimentos de forma o quê? Doce, né? Já na número 2, observe os verbos destacados no texto. Então, destacado é o que, gente? Aqueles que estão em negrito, tá bom? Lá no texto nós podemos observar os dois. Solta-se e faz-se. Então, vamos lá. Letra A. Com quem eles estão fazendo concordância? Com quem que eles estão concordando, tá? Ele está concordando com quem, gente? Com os sujeitos a que se referem, tá bom? A letra B. Quem são os sujeitos nesses versos? Aí a segunda pergunta. Eles fazem ou recebem a ação? Aí vamos lá a resposta da letra B. O sujeito do verbo soltar é quem? É a música. E o sujeito do verbo fazer é a certeza, tá? Esses sujeitos estão o quê? Recebendo a ação, tá bom? Já lá na letra C, caso os sujeitos fossem colocados no plural, como os verbos ficariam? No singular ou no plural? No plural, né, gente? Os verbos ficariam também no plural, pois tem que concordar com o quê? Com o sujeito, né? Tem que estar tudo concordando, porque senão depois não tem o quê? Lógica, tá bom? Já na número 3, analisando a estrutura dessas orações, em que voz verbal, né, elas devem ser classificadas. Letra A, ativa. B, passiva analítica. C, passiva sintética. D, reflexiva. Seria qual, gente? A letra C, tá? Passiva sintética. Então, o conteúdo, né, revisional, que nós já vimos na outra aula, né, que eu mandei o slide para vocês e mandei um link de explicação para que vocês tirassem todas as dúvidas. Lembrando que nós estamos também com o WhatsApp, tá bom? Para qualquer esclarecimento. Vamos movimentar esse WhatsApp. Já no número 4, vocês vão ler a tirinha e vão estar respondendo, né? Porque o personagem Calvin estava insistindo para ver os classificados? Expliquem. Porque ele tinha colocado um anúncio solicitando o quê? Um pai novo, né? Que viajasse bastante e que fosse o quê? Liberal, porque o pai dele era o quê? Bem rigoroso. Deixando o quê? Fazer o que quisesse e que não queria que o pai visse esse anúncio. Por esse motivo que ele queria o quê? Ver logo classificado, para esconder do seu pai, né? Já no número 5, leia novamente o classificado produzido por Calvin, né? E letra A. O trecho de pai novo funciona como um sujeito ou como um complemento do verbo? Explique. Ele aí está sendo o quê? Um complemento do verbo, né? Pois ele está atribuindo o quê? Sentido a ele, tá bom? Sentido a quem? Ao sujeito, tá? Letra B. Qual é a função sintática da expressão de pai novo, gente? O que é função sintática? É a função que exerce aquele fragmento da frase em relação ao que está sendo solicitado. Aí, nesse caso, ele é o quê? Objeto indireto. Logo, o seu verbo é o quê? Verbo indireto, tá bom? Então, a gente tem que ficar atento que agora todos os conteúdos eles vão estar fazendo o quê? Se misturando, tá? Eles estão virando o quê? Um mix, tá bom? Então, tem que ficar atento a todo o conteúdo. Esse é um conteúdo que eu dei em aula, né, antes dessa pandemia, tá bom? Já na letrinha C, na oração precisa-se de pai novo, é possível identificar o sujeito que pratica a ação desses verbos? Não, né? Por quê? Só ficamos sabendo quem está realizando a ação pelo quê? Pelo contexto, né? Não somente pelo que está sendo dito, mas sim pela toda a construção do texto, tá bom? Se fosse só apenas esse fragmento, não estaria sendo o quê? Claro, tá bom? Já na letra D, como o sujeito dessa oração ele é classificado? Simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente. Nesse caso, ele é indeterminado, tá? Não está identificando quem está sendo o quê? Solicitado, tá? Já no número 6, vem a perguntinha lá na letra A. Com base nesse trecho, é possível imaginar
a aparência do cartunista? Em caso afirmativo, explique como isso acontece. Então, vamos lá. Ai, professora, eu acho que não. Né? Vamos supor que você tivesse colocado isso. Gente, a gente tem que olhar todo o texto, tá? Ele aí tem duas imagens. Tem o não verbal, que é somente a imagem, né, do senhor junto com a boneca, e mais o texto, né, que é o texto verbal. Então, tem a linguagem verbal e tem a linguagem não verbal. Temos que ficar atento a isso. Então, claro que a gente consegue identificar. Aí não poderia caber nenhuma outra resposta, né? Então, seria sim, pois a autora faz uma descrição física muito específica, o quê? Do cartunista, tá bom? Já na letra B, o que você acha que Maruja Torres quis dizer com a expressão tem algo de personagem de desenho animado? Ela quis dizer o que, gente? Que o quino apresenta características o quê? Físicas peculiares, né? Específicas, né? Não é que é uma coisa igual, é peculiar, é um pouco diferente dos demais, tá bom? Já na número 7, observe os verbos destacados no texto anterior, como letra A. Em cada um dos verbos, quem faz e quem recebe a ação. Relacione-os. Então, vocês vão estar ligando um para com o outro, tá bom? Então, fica da seguinte forma. Desgreando-se está associando a quem? A cabelo. Se dando a Alícia. E gruda-se está ligando a quem? A mulher de Quino, tá bom? Então, a ligação vai ficar como? Dessa maneira, tá bom? Já na letra B, com que função o termo ser foi utilizado nessas orações? Discuta com os colegas. Infelizmente, nós não vamos ter como discutir aqui, né? E nem presencialmente, mas pelo WhatsApp a gente pode estar discutindo sobre, tá bom? Então, vamos lá a resposta. Então, a resposta é o quê, gente? Para indicar que a ação é feita de maneira o quê? Reflexiva. Ao mesmo tempo que ela, no caso o sujeito faz, ela o quê? Está recebendo também o quê? A ação, tá bom? Já na página 93, vamos, né, passar para lá, interpretação de texto, tá bom? Na número 1, qual é o objetivo desse anúncio, gente? Divulgar o serviço oferecido. No caso aí, o quê? Consertar roupas, tá bom? Letra B, a linguagem utilizada é direta ou rebuscada? Explique. Gente, o que seria rebuscada, gente? Uma linguagem mais própria, né, para uma redação, né, para uma entrevista, um linguajar mais aprofundado. E não é o que acontece aí, né, gente? Aí, no caso, seria o quê? Uma linguagem o quê? Direta, né? Pois ele passa a mensagem o quê? De forma bem rápida e tranquila. Ele não fica achando informações ou nenhuma palavra mais complexa para estar passando essas informações para vocês, tá bom? Dando sequência lá no número 3, perdão, na número 2, leia a seguinte oração. Consertam-se roupas. Letra A. O sujeito aparece explícito nessa oração? Qual é o sujeito? Sim, ele aparece sim, seria roupas, tá bom? Já na letra B, como o termo ser é classificado? Por quê? Ele aí, no caso, ele é considerado como pronome apassivador, pois há um sujeito paciente, além de a palavra ser está ligada ao quê? A um verbo transitivo direto. Então, aí no caso, vocês têm que, se tiver dúvida, volta lá naquele conteúdo que eu passei naquela outra gravação em relação ao quê? Ao pronome apassivador. Que no caso aí, a roupa, ela é o quê? Ela é paciente, ela está sofrendo o quê? A ação de ser consertada, tá bom? Já na letra já no número 3, desculpa, identifique nas orações a seguir a função do pronome ser, utilizando PA para pronome apassivador, PR para pronome reflexivo e IIS para índice de indeterminação do sujeito. Vamos lá. A, na primeira frase, alterou-se a documentação. Seria o quê? A PA. Na letra B, nesta escola estuda-se muito. É o quê? IIC. Na letra C, promoveram-se atividades interdisciplinares. Seria qual? A PA. Na letra D, machucou-se gravemente. É o quê? PR. Na letra E, olhou-se excessivamente no espelho. É o quê?
PR. E a letra F, acredita-se em mudanças políticas, então seria a IIS, tá bom? Vamos lá para a página 97. Dá um pulinho aí nesse conteúdo, tá bom? Em relação, número 1. Em qual das afirmativas seguintes a palavra coração é empregada em linguagem conotativa? Na letra B, tá bom? A maior biblioteca rural do mundo fica no coração da Bahia. Já na número 2, leia esses versos de Vinícius de Moraes. Aí vem um versozinho para vocês fazerem aquela leitura. Já na letra A, vem a pergunta. Determine a função da palavra ser nas 3 ocorrências destacadas, né? Que é faz-se e que se fez amante e na última se fez contente. Qual é a classificação, gente? Aí seria o quê? Ela é a função apassivadora, tá? Nos 3 casos. Já na letra B, em sua opinião, qual foi a intenção do eu lírico ao repetir a expressão de repente? Gente, vocês podem colocar com suas palavras, tá? Mas não pode fugir muito do que está sendo proposto aqui para vocês. No caso aí, ela está com a função de quê, gente? De reforçar a ideia de que a separação foi o quê? Inesperada, né? Era algo que não era o quê? Previsto, tá bom? Já na número 3, leia o seguinte trecho de um poema de Rosseana Murray. Letra A. Qual é a função da palavra ser no primeiro verso? Ela tem a função de quê, gente? Ela é um pronome apassivador, tá bom? Já na letra B, classifique o sujeito do enunciado em estudo. Ele é um sujeito o quê? Paciente, né? Se é apassivador, ele é paciente. Vamos dar sequência. Já na número 1, na letrinha B, né? Que é uma associação da pergunta da letra A com a letra B, né? Com o que está sendo proposto na letra A e com a imagem que está sendo impressa na letra B. E qual seria então a resposta, gente? Vamos lá. A palavra feroz foi empregada em sentido conotativo. Que sentido é esse, gente? É aquele sentido que não é real, tá? É o sentido figurado. No texto A, com o significado de algo tão difícil de ser resolvido, tá bom? Então, fiquem ligados e atentos. Já no número 2, identifique a função da palavra ser nas frases a seguir, usando IIS para índice de indeterminação do sujeito, PA para pronome apassivador e PR para pronome reflexivo. Então, vamos lá. Primeira, letra A. Fala-se sobre música o tempo todo. É PA, tá, gente? Pronome apassivador. Letra B. Assiste-se a shows nesse auditório. É IIS. Ele é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Já a letra C. Os jovens se organizaram para a apresentação. Seria o quê? PR, tá? Pronome reflexivo. Já na letra D. Faz-se comentário sobre a apresentação daquele rap. Então, seria o quê? PA, pronome apassivador. Já na letra E, as mulheres se orgulham dos seus filhos. Seria o quê? PR, pronome reflexivo. Já por último, a letra F, fala-se de mudanças sociais, que é o quê? IIS, tá? Então, segue aqui como deve estar ficando no livro de vocês, tá? Letra A, PA. Letra B, IIS. Letra C, PR. Letra D, PA. Letra E, PR. E por último, letra F, IIS. Já na número 3, considere no contexto desse anúncio a frase defenda-se, localizada na parte inferior. Então, vamos, entender. A letra A quem ela está se dirigindo, gente? A todas as pessoas de maneira geral, né? Não tá restringindo ninguém. Ela tá falando para todos, tá bom? Já na letra B, o que esse enunciado sugere? Que o quê? Que as pessoas devem o quê? Se defender, né? O local onde vivem para ser o quê? Prejudicadas, né? Para não serem prejudicadas, tá, gente? Eu acabei não colocando aqui. É não, para não serem prejudicadas, tá legal?
Na número 4, compare essas duas orações. Primeira oração, aqui se paga. E a segunda, defenda-se. Letra A, o termo ser foi utilizado com a mesma função nas duas orações? Explique. Não, né, gente? O ser da primeira não se dirige especificamente a uma pessoa. Já na segunda, ela é reflexivo. Por quê? Está procurando dialogar diretamente com quem? Com o leitor de quê? Do anúncio, tá? Já na letra B, indique em qual das frases o pronome ser exerce cada uma das funções a seguir. Pronome reflexivo e índice de indeterminação do sujeito. A primeira seria o quê? 2, tá? A segunda oração, que seria o quê? Defenda-se. E o índice de indeterminação seria o quê? A primeira, né? Já pela justificativa da letra A, você já consegue matar a charada em relação à alternativa B, tá? Já no número 5, você vai ler o anúncio publicitário que discute uma situação muito importante em nossa sociedade, que é o quê, gente? Relacionado ao desmatamento, né? Você podem observar, que o quê? Aí está uma floresta pegando fogo, né? Vamos lá para a primeira pergunta, a letra A. Qual é o assunto abordado por esse anúncio? Em relação ao quê? A poluição, né? Que isso exerce sobre o quê? Sobre o nosso planeta, né? Letra B. A oração principal do anúncio diz: aqui se paga. Com que sentido essa oração pode ser interpretada, gente? Ela pode ser interpretada do que, gente? Em relação que o ser humano está prejudicando o quê? O meio ambiente, né, gente? Mas ao mesmo tempo, quem vai ser prejudicado? O próprio seres humanos, né? Que nós vivemos aonde? No próprio meio ambiente, no modo como um todo, né? No geral. Na letra C, quem é o sujeito dessa oração? Ele está explícito? Comente. Sim, gente, ele está. Ele é, no caso, indeterminado, né? Ele não está claro, né? Ele não tem como identificar na oração, mas sabemos que ele está o quê? Se referindo aos seres humanos, né? Por que nós sabemos, gente? Porque ele está no contexto, né? Ele está o quê? Inserido como um todo. Então, nós podemos o quê? Identificar dessa maneira, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que eu tenha tirado algumas dúvidas. Qualquer coisa eu vou estar no WhatsApp para esclarecer qualquer posicionamento e qualquer dúvida de vocês, tá bom? Fiquem em casa, se hidratem, se cuidem, que logo estaremos juntos, tá bom? Até breve!